Quantas vezes você já se perguntou se existe algo mais para a sua vida? Se há um caminho novo, uma oportunidade inesperada, uma resposta que parece estar demorando a chegar. O coração aperta quando os dias se tornam repetitivos, quando as mesmas lutas parecem não ter fim e quando a sensação de estar preso em um ciclo sem mudanças começa a pesar sobre os ombros. É nessas horas que a esperança parece se desgastar e o silêncio de Deus pode parecer ensurdecedor. Mas e se eu te disser que Deus já está movendo algo nos bastidores, que Ele já está preparando uma porta que ninguém pode fechar? O problema é que nem sempre percebemos os sinais. Vivemos tão focados nos obstáculos que nos cercam, nas preocupações do dia a dia, que acabamos cegos para os pequenos detalhes que Deus coloca no caminho. Às vezes, Ele sussurra através de uma conversa, de uma palavra lida por acaso, de um momento que parece insignificante, mas que carrega uma mensagem poderosa. Outras vezes, Ele nos faz esperar, não porque nos esqueceu, mas porque está nos preparando para algo que ainda não podemos compreender. A questão não é apenas sobre a porta que Ele está abrindo, mas sobre estarmos prontos para atravessá-la. E a verdade é que mudanças assustam. Mesmo quando clamamos por algo novo, existe uma parte de nós que se apega ao conhecido, por mais difícil que seja. É a insegurança que nos faz questionar. E se eu não estiver pronto? E se eu falhar? E se essa porta se fechar antes que eu possa entrar? O medo do desconhecido nos faz hesitar, mesmo diante de uma oportunidade divina. Mas Deus não quer que você viva aprisionado pelo medo. Ele não te chamou para uma vida de dúvidas, mas para um caminho de fé. E agora, nesse exato momento, você pode sentir algo diferente. Uma inquietação, um chamado para algo maior, um desejo profundo de romper as barreiras que te seguram. Isso não é por acaso, é Deus falando com você. Ele está te preparando, moldando seu coração, alinhando cada detalhe para que, quando a porta se abrir, você possa entrar sem hesitação. Mas antes de seguir adiante, há algo que precisa ser entendido. Há momentos na vida em que tudo parece parado. Oramos, clamamos, buscamos respostas, mas o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer ruído do mundo ao nosso redor. A espera se torna um deserto árido, onde cada dia sem respostas soa como uma eternidade. O coração se enche de perguntas. Será que Deus realmente ouviu? Será que Ele se esqueceu de mim? E talvez a dúvida mais dolorosa de todas. E se nada mudar? Mas e se a espera não for um castigo, e sim um processo? E se Deus não estiver te ignorando, mas te preparando? Pense em um oleiro moldando o barro. Ele não pode simplesmente pegar um punhado de argila e transformá-lo em um vaso resistente de um instante para o outro. Ele precisa amassar, pressionar, dar forma e, o mais importante, levar ao fogo para que aquilo que foi moldado se torne firme e inquebrável. Deus faz o mesmo conosco. A espera não é tempo perdido, é tempo de construção. Quantas portas já se abriram para você no passado e por algum motivo você não conseguiu atravessá-las? Talvez por medo, talvez por falta de preparo, talvez porque ainda não era a hora. Deus vê aquilo que não conseguimos enxergar. Ele sabe que, se recebermos algo antes do tempo certo, podemos desperdiçar a bênção ou nos perder no caminho. O que parece ser um atraso é, na verdade, um ajuste divino. Lembra-se de José? Vendido pelos próprios irmãos, lançado em uma prisão injustamente, esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo. Aos olhos humanos, parecia que sua vida estava condenada ao fracasso. Mas Deus estava moldando José nos bastidores, ensinando-o a confiar, a ser paciente, a liderar mesmo quando ninguém o via. Quando a porta se abriu, ele não apenas saiu da prisão, mas foi elevado ao segundo maior cargo do Egito. Se Deus tivesse liberado aquela bênção antes, ele não estaria preparado para sustentá-la. A espera dói, mas dentro dela existe um propósito.
E se hoje você sente que está parado, que está clamando sem respostas, que está diante de um caminho fechado, saiba que Deus está trabalhando. Ele não se esqueceu de você. A porta que Ele vai abrir não será uma qualquer, não será uma oportunidade passageira. Será algo que mudará a sua história, mas antes de cruzá-la, há algo que precisa ser compreendido. Há um mistério profundo na forma como Deus trabalha. Enquanto nossos olhos enxergam apenas o presente e nossas limitações, Ele já vê o fim desde o começo. Ele tece os detalhes da nossa vida como um tapeceiro habilidoso, alinhando fios que para nós parecem desconexos, mas que para Ele formam um propósito grandioso. E é aqui que mora o segredo. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está em ação nos bastidores. Imagine um agricultor que planta sementes em um solo fértil. Ele rega, cuida e protege a terra, mas por muito tempo nada acontece na superfície. Os dias passam, as semanas se arrastam e ainda assim o solo permanece o mesmo, sem sinais de vida. Mas algo está acontecendo debaixo da terra. As raízes estão crescendo, se fortalecendo, se aprofundando. Quando, enfim, a primeira folha rompe o solo, ela não está sozinha. Sua estrutura já foi estabelecida no oculto. Deus age assim. Ele não constrói sobre areia. Ele fortalece as raízes antes que a colheita venha. Talvez você esteja vivendo uma temporada onde parece que Deus está silencioso. Mas se você pudesse enxergar o que está acontecendo no invisível, perceberia que portas já estão sendo alinhadas, conexões estão sendo formadas, caminhos estão sendo preparados para que no momento exato tudo se encaixe. Deus não age no desespero, Ele age na perfeição. Lembre-se de Davi, um jovem pastor, esquecido no campo, longe dos olhos do mundo. Enquanto ele cuidava das ovelhas, Deus já estava preparando seu destino. Ele enfrentava leões e ursos sem saber que um dia essas batalhas seriam o treinamento para derrotar Golias. Aos olhos humanos, ele era apenas um garoto sem importância, mas Deus já o havia ungido como rei. A demora não foi um erro, foi um processo. Deus precisou preparar Davi para o trono antes de colocá-lo nele. E assim acontece com você. Há portas que Deus está abrindo, mas antes de você atravessá-las, Ele está te preparando para que, quando o tempo certo chegar, você não apenas entre, mas permaneça. A ansiedade pode tentar te convencer de que tudo está parado, mas a verdade é que o céu já está se movendo em seu favor. Há coisas que ainda precisam ser fortalecidas dentro de você antes que a promessa se cumpra. Mas existe um detalhe crucial neste processo que não pode ser ignorado. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece indicar que não há saída. O tempo passa, as oportunidades se vão, e a sensação de estar estagnado começa a pesar sobre os ombros. Mas é aqui que Deus nos lembra de uma verdade inabalável. Quando Ele decide abrir uma porta, ninguém pode fechá-la. Nenhuma circunstância, nenhuma força contrária, nenhuma palavra de desânimo pode impedir aquilo que foi determinado nos céus. Pense na história de José. Ele tinha um sonho, uma promessa clara de Deus sobre seu futuro, mas antes que a porta da realização se abrisse, ele precisou enfrentar traição, escravidão e prisão. Aos olhos humanos, sua vida parecia estar indo na direção oposta ao que Deus lhe havia prometido. Mas o que parecia um desvio era apenas o caminho perfeito para levá-lo ao propósito. A porta que Deus tinha para José não poderia ser fechada pelos irmãos invejosos, pelos mercadores que o venderam, nem pelas acusações injustas da esposa de Potifar. Deus quer que você entenda que, mesmo quando tudo parece indicar o contrário, a sua vontade sempre prevalece. Ele é aquele que abre portas onde não há caminho.
Ele é aquele que faz rios no deserto, que cria passagens onde só havia muros. Se ele disse que um novo tempo está chegando, não importa quem tente impedir, porque aquilo que é decretado no céu não pode ser barrado na terra. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e vendo portas fechadas. Talvez oportunidades tenham sido arrancadas de suas mãos. Talvez pessoas tenham te deixado para trás. Talvez você tenha ouvido não tantas vezes que passou a acreditar que essa é a resposta definitiva. Mas Deus não depende de circunstâncias. Ele não precisa da aprovação humana para realizar o que ele já determinou sobre você. Quando ele abre uma porta, ela se mantém aberta até que seu propósito seja cumprido. Mas aqui está um detalhe que muitos ignoram. Às vezes, antes de atravessar a porta que Deus abriu, é preciso fechar algumas que já deveriam ter sido encerradas. Existem portas que nos prendem ao passado, que nos fazem reviver dores que já deveriam ter sido curadas, que nos mantêm ligados a lugares e pessoas que não fazem mais parte do nosso destino. E é exatamente aqui que muitas pessoas travam. Elas querem entrar no novo de Deus, mas ainda estão segurando as chaves do que já passou. E é aqui que surge a pergunta mais importante de todas. Muitas vezes, Deus abre uma porta diante de nós, mas ao invés de atravessá-la, ficamos parados, hesitantes, presos ao que já conhecemos. O novo assusta, porque exige fé. Exige que deixemos para trás o chão firme da nossa zona de conforto e demos um passo em direção ao desconhecido. Mas Deus não abre portas para que fiquem apenas como um cenário bonito diante de nós. Ele as abre para que entremos, para que avancemos, para que vivamos o que Ele preparou. Olhe para a história do povo de Israel. Eles haviam sido libertos do Egito. Haviam visto com seus próprios olhos o poder de Deus se manifestar em milagres extraordinários. O mar foi aberto diante deles, o alimento caiu do céu, a nuvem e a coluna de fogo os guiavam dia e noite. Mas, quando chegou o momento de tomar posse da terra prometida, muitos hesitaram. Eles olharam para os gigantes, olharam para as muralhas, olharam para os desafios e sentiram medo. A porta estava aberta, mas quantos tiveram coragem de atravessar? Essa é a grande questão. O que você fará agora? Você tem clamado a Deus por uma resposta, por uma mudança, por um recomeço. E agora ele diz, a porta está aberta, mas será que você está pronto para atravessar? Será que está disposto a deixar o que é velho para trás? Porque atravessar uma porta significa entrar em algo novo, e o novo sempre exige desprendimento. O problema é que muitos querem entrar na promessa, mas carregando o peso do passado. Querem viver o novo de Deus, mas sem abrir mão de velhas mentalidades, de velhos hábitos, de velhos medos. Querem ver a transformação, mas não querem sair do lugar. Querem colher novos frutos, mas continuam a semear as mesmas sementes de dúvida e insegurança. Deus abriu uma porta diante de você, mas Ele não vai te empurrar para dentro. A decisão de atravessar é sua. A fé te levará até a soleira da porta, mas é a obediência que te fará dar o passo necessário para entrar. É aqui que muitos desistem, porque o novo sempre exige um nível mais profundo de entrega. E é nesse momento que Deus faz a pergunta mais importante de todas. Senhor, aqui estamos diante da porta que o Senhor abriu. Uma porta que não fomos nós que forçamos, que não foi criada por mãos humanas, mas que vem diretamente do teu coração. Sabemos que toda boa dádiva vem do alto e que aquilo que vem das tuas mãos não pode ser impedido, mas também sabemos que a escolha de atravessar é nossa. E hoje, Pai, não queremos ser como aqueles que viram as tuas promessas à distância, mas hesitaram por medo. Não queremos ser aqueles que pararam diante da porta sem nunca ousar dar o primeiro passo. Por isso, declaramos com toda a nossa fé: nós atravessaremos.
Não carregaremos as correntes do passado, não seremos prisioneiros do medo, não ficaremos presos na indecisão. O que o Senhor está nos dando é maior do que qualquer dúvida, maior do que qualquer insegurança, maior do que qualquer plano humano. Se o Senhor disse que a porta está aberta, então ela está aberta, e nada nem ninguém poderá fechá-la. Fortalece, Senhor, aqueles que se sentem fracos. Renova as forças daqueles que estão cansados. Enche de coragem aqueles que ainda hesitam. Mostra a tua fidelidade de maneira tão clara, tão poderosa, tão real, que nenhuma mentira do inimigo possa desviar os nossos olhos do que o Senhor preparou. Hoje tomamos posse da tua promessa. Hoje atravessamos essa porta pela fé. Hoje damos esse passo sabendo que não estamos sozinhos, porque o Senhor vai à nossa frente. E antes mesmo de vermos tudo se cumprir, já te glorificamos. Antes mesmo de entrarmos por completo no que o Senhor preparou, já te agradecemos. Porque sabemos que os planos que tens para nós são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E em nome de Jesus declaramos: a nova porta está aberta e nós estamos prontos para entrar. Amém. Deus está falando com você agora. Nada na sua vida é em vão. Cada luta, cada desafio, cada momento de espera tem um propósito. Ele vê suas lágrimas, ouve suas orações e está preparando algo maior do que você pode imaginar. A fé nos sustenta, a gratidão nos aproxima dele e a oração nos fortalece. Não desista. Deus está agindo mesmo no silêncio. Confie, entregue e descanse no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que renovam a fé e trazem paz ao coração. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele já tem preparados para nós.